palavra de Deus, para tirar uma mensagem do Senhor ao nosso coração. Eu quero compartilhar o livro de 2 Crônicas, capítulo 14. Nós vamos expor todo o capítulo 14 de 2 Crônicas, onde fala do reinado do rei Asa, um rei que começou muito bem no seu governo, mas infelizmente ele terminou muito mal. É uma mensagem de advertência de Deus ao nosso coração, para aprendermos a terminar bem aquilo que a gente começa bem. Tem muita gente que começa o casamento bem, termina mal, começa o trabalho muito bem, termina muito mal, começa um governo bem, termina péssimo. Tem muita gente que começa a vida a todo vapor e termina completamente amíngua, completamente derrotado, destruído. Por que isso acontece? A palavra de Deus fala para nós que o terminar bem é tão importante, até mais importante do que começar bem. Você precisa começar bem a sua vida, mas terminar bem é fundamental. Você precisa aprender a fechar as coisas com chave de ouro, no nome de Jesus. Muitas pessoas, muitas empresas, muitos relacionamentos começam a 1000 e eles terminam abaixo de 0. Pessoas que não têm constância, pessoas que não conseguem permanecer de forma equilibrada, crescendo, né? Mas infelizmente eles vão diminuindo cada vez mais. Mas a vontade de Deus é que você cresça também em espírito, que você cresça como luz de aurora, brilhando, brilhando, até um dia perfeito. Você não foi criado para ficar apagando, mas pelo contrário, brilhando cada vez mais, crescendo. Nosso crescimento é para frente e para cima, não para trás, nem para o lado e nem para o fundo, né? Então quero falar um pouco sobre esse rei, um rei chamado Asa. A palavra de Deus fala que o pai dele chamava Ábias, era rei de Israel. E a palavra de Deus fala assim: Ábias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou o seu filho Asa, cujos dias a terra esteve em paz durante 10 anos. Mas depois dos 10 anos descambou tudo. Você não pode ter um casamento só de 10 anos. Você não pode ter uma empresa que dure só 10 anos. Você precisa ter uma vida que dure a vida inteira, tá certo? Então nós vamos falar sobre isso, mas eu quero que você convide alguém do seu relacionamento para que possa sintonizar conosco aqui no YouTube, nas redes sociais, para receber essa palavra, uma palavra de Deus, uma palavra de advertência, palavra de sabedoria, que vem do trono da graça para a igreja do Senhor, para nos dar sabedoria, para termos uma vida de constância, de equilíbrio, para permanecermos firmes, inabaláveis, em nome de Jesus. Mas para isso, gostaria de fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoasse, que nos abençoe agora. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, fala o nosso coração, perdoa o nosso pecado, repreende todo o mal, fala comigo também, fala conosco, tira tudo aquilo que quer atrapalhar, para que possamos entender o Teu recado agora, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, como que Asa começou o seu reinado? Como foi o seu governo em Israel, em Judá? A palavra de Deus fala que ele acabou com toda a idolatria no templo, havia idolatria. O verso 3 fala que ele aboliu altares a deuses estranhos, deuses mentirosos, a demônios também. Ele não quis nada com feitiçaria, nem idolatria, nada de falsidade. Ele queria adorar o único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. E a palavra de Deus diz, em segundo lugar, ele ordenou no seu governo que todos buscassem a Deus e obedecessem a sua palavra e observassem os seus mandamentos. Isso está no capítulo 14 de 2 Crônicas, do verso 4 e o verso 5. A palavra de Deus também diz que Asa, um grande rei em sabedoria e também em espiritualidade, ele também aproveitou o tempo de paz,
ele edificou cidades com muros fortes e torres para enfrentar os inimigos, os adversários. Versos 6 e 7 fala que ele edificou cidades e ele começou a cercá-las com muros, torres, portas, ferrolhos, né? Se preparando para enfrentar o adversário. É isso que Deus quer de nós, que nós possamos ter torres, que possamos ter muros altos na nossa família, criar obstáculos aos inimigos, aos homens maus, aos espíritos imundos, às coisas erradas da vida, para que elas não possam penetrar em nossos corações, famílias e também na nossa casa. Então, Asa, ele cercou a cidade, ele colocou muros altos, torres, e também ele preparou um grande exército poderoso. O exército dele tinha 300.000 soldados de Judá, e eles tinham pavês e lança. 280.000 de Benjamim, eles tinham escudo e atiravam flechas. Ele preparou ali um exército com 580.000 soldados, que estavam preparados, né, armados, e uma cidade edificada para que tivesse paz. Eu creio que para ter paz tem que preparar para a guerra, se fortalecer para que o inimigo não venha, né, atrapalhar e destruir a nossa casa. Então nós temos que realmente ter segurança, é fundamental. E ele estava ali armado, ele falou assim, ó, os inimigos quando vierem vão se dar mal, porque nós temos muros altíssimos, torres, temos um grande exército, temos várias armas, temos arcos e flechas, e temos uma infantaria de combate também, para enfrentar aqueles que vierem contra nós. Só que a palavra de Deus fala para nós, que lá no capítulo, mesmo capítulo, nós estamos expondo o texto, né? Do verso 9 em diante, havia um rei da Etiópia chamado Zerá, e aquele rei mau, perverso, ele não gostava do povo de Deus e queria destruir o povo de Deus. Só que ele tinha um exército de mais de 1 milhão de soldados, ele tinha ali 300 carros de guerra, para destruir os muros. Era um grande exército, poderosíssimo, e eles tinham condições para destruir o rei Asa, o seu exército, e a cidade, e também cada muro, eles podiam destruir tudo. Sabe o que Asa fez? Quando ele se viu cercado pelo inimigo, havia ali só homens, né? 1 milhão de guerreiros, preparados, armados, né? Treinados para a batalha, exército que estava ali, acostumado a derrotar outros exércitos. Aqueles carros, era a verdadeira bomba atômica, eram poderosos na época, para destruir fortaleza. Aqueles 300 carros de guerra, cercaram o exército de Asa, e quando Asa viu aquele desafio, aquele ataque, aquela afronta, aquela crise, aquela perseguição, aquela opressão vindo contra ele, sabe o que Asa fez? Ele buscou a Deus. Lá no verso 11 fala assim: clamou Asa a Deus, e ele falou assim com Deus: Deus, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, porque em ti confiamos, e no teu nome nós viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. A palavra de Deus fala que quando Asa, ele clama a Deus, ele pede a intervenção de Deus, pede socorro. A Bíblia fala que Deus, ele feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles foram destroçados. Houve uma intervenção sobrenatural, um milagre. Deus interveio, Deus destruiu o inimigo, Deus acabou com toda aquela afronta e não permitiu que o seu exército fosse derrotado. Deus deu vitória a Asa, ao seu exército, porque Asa temia a Deus. Quando nós andamos na presença de Deus, Deus nos protege dos inimigos, não importa quais sejam, não importa se ele é mais poderoso, mais numeroso,
se Deus estiver com você, você e Deus é maioria absoluta. Se Deus estiver do seu lado, você está tranquilo, em paz. E Deus ouviu a oração do rei Asa e o protegeu e lhe deu uma grande vitória. Houve um grande milagre. Asa ficou ali muito feliz. Houve uma festa. O povo começou a adorar o Senhor, agradecer pelo que tinha acontecido. E a palavra de Deus nos fala que quando Asa recebeu aquele milagre, houve um profeta de Deus chamado Azarias. Ele chegou diante de Asa e começou a fazê-lo relembrar da história de Israel, a história de Judá, a história do povo. Ele falou o seguinte: ó Asa, você lembra quando o nosso povo não buscava Deus? Era um povo derrotado, era um povo na miséria, era um povo deprimido, era um povo completamente miserável, a economia destruída, a família, a espiritualidade. O povo estava realmente no pó, o povo estava no chão. E quando nós começamos a buscar Deus, Deus nos deu grandes vitórias. Asa, eu te dou um conselho: vamos continuar buscando a Deus, vamos andar na presença do Senhor, vamos acabar com toda a corrupção, idolatria, vamos tirar do nosso meio tudo que Deus não gosta, tudo que Deus não aprova, e vamos levar Deus a sério. E a palavra de Deus fala que no verso 12 em diante, do capítulo 15, agora já é o capítulo 15, no verso 12, fala que Asa convocou o povo, e eles entraram em aliança, em buscar a Deus, de todo o coração e de toda a alma. Então eles começaram a buscar o Senhor. Asa reuniu a multidão e falou: vamos buscar Deus, vamos andar com Deus. Deus é Criador, sustentador de todas as coisas, o Deus eterno, onipotente, onisciente, o Deus onipresente, o Deus do impossível, o Deus que faz milagres. É o Deus, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, naquele momento, houve um juramento. O profeta de Deus, Azarias, fez com que Asa fizesse ali um compromisso com toda aquela multidão, com todo o povo, que ele seria um povo diferente, que seria um governo diferente, que seria um governo que realmente Deus ia agradar deles. Então você observa como que Asa começou bem o seu reinado, como que Asa foi bem sucedido, enquanto ele começou a andar com Deus, confiar em Deus, obedecer a Deus. Deus foi direcionando, Deus foi capacitando, protegendo, Deus foi iluminando, enfim, Deus foi dando vitória para ele. Só que houve um momento na vida de Asa, que começou a declinar. Só que antes do declínio de Asa, a Bíblia fala que no verso 16 em diante, houve paz no reinado de Asa. Eu creio que paz é a melhor coisa que uma pessoa pode sentir na vida, a paz em Deus. A paz, a gente não compra a paz. A paz vem de dentro, não vem de fora, não vem de dinheiro, de posses, de posição, ela vem da presença de Deus. Então, a palavra de Deus fala que houve paz no coração de Asa, houve paz no meio da multidão, houve sossego, houve uma vida de qualidade, uma vida espiritual saudável, paz na família, no casamento, na economia, relacionamentos, houve paz. Só que infelizmente o rei Asa começou a abrir a guarda, ele começou o seu declínio. Como que ele começou a descer? E começou a descer, infelizmente, em queda livre, a partir do capítulo 16. Então nós falamos capítulo 14, segundo Crônicas, capítulo 15, 1000 maravilhas, o povo abençoado, o povo protegido, o povo direcionado, o povo sossegado, o povo próspero, prosperidade muito grande, livramento, presença de Deus, adoração, nada de feitiçaria, nada de corrupção, nada de opressão. Pelo contrário, era um povo completamente abençoado e abençoador. Só que no capítulo 16, infelizmente, Asa começa o seu declínio espiritual. A palavra de Deus fala que havia lá a Síria. Quem era o rei da Síria? Ben-Hadad. A Síria, ela foi império mundial por mais de 300 anos.
A Síria tinha um grande exército, poderosíssimo, imbatível. Ben-Hadad era temido em todas as nações, era um grande exército muito poderoso, muito mais poderoso do que aquele exército da Etiópia, que Asa tinha vencido, aliás, que Deus deu livramento. Só que Asa ficou encantado com o rei da Síria, com o seu exército, e ele falou o seguinte: sabe de uma coisa, vou fazer uma aliança com Ben-Hadad, vou fazer com ele uma aliança de compromisso. Na verdade, Asa parou de buscar a Deus e começou a confiar nos homens, nos exércitos, no dinheiro, no império mundial. E ele ficou convencido que se ele fizesse uma aliança com Ben-Hadad, ele seria imbatível, ele seria a maior nação da face da terra e seria o exército mais temido de todo o mundo. E aquilo subiu na cabeça dele e ele fez realmente uma aliança com Ben-Hadad. Só que Ben-Hadad não era um povo de Deus, a Síria era inimiga de Deus, e Deus disse para o seu povo para que não fizesse aliança nenhuma com outros povos, que não tivesse a mesma linhagem, a mesma visão, o mesmo foco de buscar o Senhor. Os deuses da Síria eram outros deuses, eram demônios, eram feiticeiros. O rei da Síria era um rei pagão, idólatra, malvado, corrupto. Ben-Hadad era perverso, era um rei mau, um rei que não temia Deus, um rei que não gostava das coisas de Deus, mas infelizmente Asa fez uma aliança com ele. Deus está nos falando aqui para tomarmos cuidado com quem a gente faz aliança, com quem a gente se torna sócio, com quem você casa, com quem você faz negócio, com quem você monta uma empresa, com quem você monta um negócio, com quem trabalha com você, quem é seu funcionário, ou para quem você trabalha, ou o lugar onde você trabalha. De acordo com a aliança que você faz, é a ruína da sua vida. Isso traz maldição para a sua casa. É por isso que é importante você analisar friamente, espiritualmente, toda e qualquer pessoa que você põe na sua casa, na sua empresa e na sua família, nos seus negócios. Asa, ele abriu a cidade, abriu tudo para que o Ben-Hadad pudesse ter livre acesso. Ele falou o seguinte: Ben-Hadad, agora você é meu sócio. Ô Ben-Hadad, agora você é meu parceiro. Que parceria maligna. Isso foi a ruína de Asa. Ele deixou de confiar em Deus e começou a confiar nas pessoas, no poderio das pessoas. Tem gente assim, confiando num poderoso político, numa pessoa que é poderosa em dinheiro. Ah, se eu fizer uma aliança com esse cara aí, eu vou crescer, eu vou desenvolver. Ah, se eu começar a me relacionar com fulano, as portas vão se abrir. Sabe de uma coisa? Deus ensina na palavra dele o seguinte: se ele não edificar a casa, em vão o trabalho de que edificam. Se Deus não edificar a sua vida, aprenda a depender de Deus, aprenda a confiar no Senhor. É Ele que abre portas e fecha a porta. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a que Ele fecha, ninguém abre. Asa esqueceu disso. Cuidado com quem você faz aliança, cuidado com quem você faz negócio, cuidado com quem você chama para fazer parte da sua vida. Você pode trazer uma maldição terrível para a sua empresa, para a sua casa, para os seus negócios, para o seu coração. A palavra de Deus fala que essa aliança foi feita, aliança maligna. Só que tem um detalhe: havia um profeta de Deus, Anani. Ele chegou a Asa e o advertiu. O profeta de Deus chegou para Asa e falou o seguinte: Asa, não é bom o que você está fazendo, na verdade, não é bom o que você fez. Aquele profeta de Deus reprovou a atitude de Asa. Você não deveria ter feito aliança com Ben-Hadad. E ele relembrou o que Deus tinha feito. Ô Asa, você lembra quando a Etiópia veio contra nós? 1 milhão de soldados, 300 carros de
de ferro, tanques de guerra, bomba atômica contra nós. E Deus nos deu livramento. Era um exército muito mais poderoso e Deus nos guardou. Por que você agora fez uma aliança com Ben-Hadad? Não precisava. Nós não precisamos dos sírios, nós não precisamos dos inimigos, nós não precisamos de perversos, nós não precisamos de ninguém que não seja de Deus para estar conosco. E a palavra de Deus fala que no verso 9 o profeta falou com ele assim: porque porquanto Deus, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E falou mais: nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra você. Agora Deus tirou a sua paz. Agora Ele não vai impedir mais que os inimigos venham e prevaleçam contra você. Você fez muito mal diante de Deus. Você decidiu no coração em não confiar mais nele, mas confiar no seu braço forte. Tem gente que acha que consegue as coisas porque ele é forte e ele é poderoso. Meus irmãos, é Deus que abre as portas e fecha a porta. Não pense que você o que tem porque pela sua sabedoria, é a graça de Deus. Se Deus quiser, Ele faz isso, acaba com tudo. Você vê esse coronavírus aí? Não foi uma bomba atômica, foi um vírusinho que ninguém vê, só respira, e ele acaba com a pessoa, e não adianta ter dinheiro, ter isso e aquilo, ser famoso. Quantas pessoas hoje têm casa na praia e não pode ir, tem tantas coisas para fazer e não pode usufruir, estão trancados. Querido, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então o que Deus está nos ensinando é depender e confiar somente nele, não nos homens, e saber que dele vem a vitória, e não das alianças erradas. Eu vejo pessoas fazendo alianças com fulano e tal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alinhar a minha empresa com fulano, porque se a gente se unir, nós vamos ficar poderosos demais. Mas dependendo com quem você está se unindo, você está se destruindo sua vida. A palavra de Deus fala, meu querido ouvinte, que Asa ficou perturbado com aquela palavra. Asa já estava em decadência espiritual e decadência moral, porque quando a decadência espiritual começa, a moral vai junto, desemboca tudo em miséria. A apostasia espiritual é a pior de todas, porque ela desemboca na apostasia moral. A palavra de Deus fala que Asa, quando recebeu aquela advertência do profeta, mandou prendê-lo, amarrá-lo no tronco e torturá-lo. Mandou acabar com o profeta e falou assim: tranque esse profeta, ele está me advertindo, ele está me desrespeitando. Na verdade não era desrespeito, era uma palavra de Deus, era um recado, ele era um mensageiro de Deus. E quantas vezes pessoas recebem uma mensagem dos mensageiros de Deus e ficam com raiva dos pastores das igrejas, ficam com raiva de tudo porque eles falam a verdade, e eles não aguentam ouvir a verdade. E eu quero falar para você, se Jesus não for o Senhor da sua vida, você está perdido e arruinado, e a sua vida será uma decadência, e não adianta nada o seu braço forte, porque ele nada pode fazer, se Deus não for com você, porque o mundo espiritual, ele influencia e determina o mundo físico, e domina sobre o mundo físico. Seja você quem for, tenha o que você tiver, se Deus não estiver por trás de tudo, você está perdido. E o rei Asa, ele mandou prender e tratar mal o profeta. Aí vieram as consequências. A palavra de Deus fala que, sabe o que Deus fez com Asa? Olha só o verso 12: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave, uma doença gravíssima nos pés. Aí você fala assim, nos pés, é para você ver que Deus, quando quer acabar com uma pessoa, pode ser na unha,
pode ser na pelinha, pequenininho, no dedinho. Basta Deus tocar no fio do seu cabelo, você está perdido. E Deus falou assim: eu vou colocar uma enfermidade nos pés dele, para ele achar que ele pode ainda me resistir. Sabe o que o rei Asa fez? Ele ignorou aquela enfermidade, subestimou a mão de Deus sobre a vida dele, e falou assim: sabe de uma coisa, esse negócio de doença nos pés, dedinho, não vai para frente não. Se ele tivesse colocado uma doença, um câncer na minha cabeça, se ele tivesse colocado um câncer no meu estômago, ou doença no reto, se ele tivesse colocado na coluna, no pescoço, até que talvez, quem sabe, eu ia me curvar. Mas doenças nos pés, essa doencinha de nada, só que a Bíblia fala que ela é uma doença extremamente grave, porque foi uma doença também espiritual. Não foi só uma doença física, foi doença devido à rebeldia, a pecado, doença gerada por maldição, em rebelião com Deus. Uma enfermidade maldita, maligna, é diferente. Não foi uma unha encravada só, meu querido. Podia até ser unha encravada, mas se fosse maligna, acabou, não tem conserto, não tem remédio, não tem médico, não tem dinheiro, não há hospital, não há ninguém que cure. Pode ir para o Albert Einstein, pode ir para onde for. Se é uma doença maligna, ela é incurável. Se é espiritual, só Deus. E Deus colocou essa doença nos pés de Asa. Sabe o que Asa fez? Foi lá para o Albert Einstein. Olha só o que ele fez lá no verso 12. Contudo, na sua enfermidade, ele não recorreu a Deus, mas ele confiou nos médicos. Ele falou: sabe de uma coisa, eu tenho um melhor hospital, melhores médicos, melhores remédios, eu tenho toda a assistência da ciência, da medicina, eu não preciso de Deus, eu não preciso de profeta, eu não preciso de igreja, eu sou eu vou vencer essa enfermidade. Olha só, irmãos, uma pessoa que começou tão bem, confiando em Deus, vendo os milagres de Deus, agora, nessa rebeldia, nessa arrogância, a palavra de Deus fala que Asa, ele teve orgulho no coração. A palavra de Deus fala que Deus rejeita o soberbo, a sua graça Ele dá aos humildes. Quer ser rejeitado por Deus? Seja soberbo, seja arrogante, seja orgulhoso. Deus vai te rejeitar como Ele rejeitou Satanás. Satanás era Lúcifer, ele foi rejeitado pela sua soberba. Ele e 1/3 dos anjos se rebelaram e foram expulsos do céu. E hoje são demônios por causa da rebeldia, do orgulho. Asa fez a mesma coisa, ficou orgulhoso, falou: sabe de uma coisa, eu tenho do meu lado o rei da Síria, eu tenho do meu lado o maior poder bélico do mundo, o maior exército do mundo, eu tenho a economia mais poderosa da terra, eu posso tudo. Ficou doente dos pés, uma doença maligna, uma doença espiritual incurável, porque Deus permitiu que ele ficasse assim. A Bíblia diz que os médicos não curaram, remédio nenhum curou, feiticeiro nenhum também, nada. A palavra de Deus fala, que a Bíblia diz também lá no verso 13, Asa sofreu terrivelmente 2 anos com essa enfermidade. E quando a Bíblia fala que a enfermidade é extrema, que a pessoa sofreu, é porque sofreu mesmo. A vida de Asa, nos últimos anos, foi uma vida de inferno, de miséria, de dor, de sofrimento, de agonia, de abandono, de não poder fazer nada. Ele não sabia, olhava assim: poxa, com essa doença dos pés, como é que pode? Apenas uma enfermidade nos pés, os dedinhos, e eu estou morrendo.
Querido, quando é uma doença maligna, como eu disse, pode pegar um dedinho seu, uma unha, é suficiente, acaba com você. É incurável, porque é maldição que pessoas atraem. Pelo fato de vida espiritual, eles brincam com Deus. Brincar com Deus atrai maldição. A palavra de Deus fala que Asa morreu. O reinado de Asa foi uma vergonha. Uma pessoa que começou tão bem e terminou tão mal. É uma advertência de Deus para mim e para você. A minha oração, meu querido, é que você termine bem a sua vida, a sua velhice, para que você seja bênção para os seus netos, para que você seja bênção para a sua geração, para a sua descendência, para os seus negócios, para a sua empresa, que você tenha herdeiros, que o seu ministério espiritual também seja abençoado, mas que você aprenda a confiar em Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Você pode brincar com qualquer coisa, mas com Deus não se brinca. Eu queria orar por você. Você começou tão bem a sua vida, de repente, quem sabe você está em declínio, seu casamento está em declínio, a sua vida espiritual está em declínio, a sua vida moral está em declínio, a sua vida financeira está em declínio. Pode ser que esteja, mas pode ser um alerta de Deus para que você o busque e se arrependa e ande com Ele e tenha paz. É a única forma de ter paz, é com Deus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa vida que ouviu essa palavra. Se está em declínio, se está caindo, se está terminando mal como Asa, tem misericórdia, que isso seja uma advertência para gerar arrependimento, oração, humildade, clamor e transformação e cura e um milagre, em nome de Jesus. Abençoe esse coração, essa família que nos ouve agora, livra do mal, em nome de Jesus, amém. Que Deus tenha te abençoado. Nós temos aí no nosso canal no YouTube, essas mensagens, você pode revê-la, né? Pelo canal, você pode enviar para alguém que você quiser. Amanhã estaremos aqui, nossos cultos, todo dia, 7 horas da noite, né? 19 horas, até mais ou menos às 20 horas. E logo após a gente faz uma reunião de oração. Quem sabe um dia você vem aqui orar conosco, né? Participar ao vivo do culto. Até 50 pessoas podem participar aqui, com todo cuidado, máscara, álcool gel, né, distanciamento e tal. Estamos tomando todos os cuidados, né, com essa pandemia, e nós pedimos a Deus que possa repreender essa pandemia em nome de Jesus. Tá certo? Creio que Deus, isso vai passar em nome de Jesus. Deus está provando muita gente aí nessa hora, e é o momento da gente se curvar diante de Deus e orar, né, e buscar a Deus o socorro. Que Ele te abençoe em nome de Jesus, amém? Que a graça do nosso Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito, seja sobre sua casa, sua vida, sua igreja, e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre, amém. Deus abençoe, um forte abraço, até amanhã se Deus quiser, fica na paz.